E eu vou tentar no máximo reduzir, porque é uma longa história. E ele começa na infância. Na infância, quando eu era bebê, a minha mãe, ela separa do meu pai, ela vem para o Rio, meu pai fica em Cabo Frio, e aí começa todo o meu sofrimento, né? Você já consegue perceber que eu vou ser uma criança, que eu vou ser criada sem a paternidade de um pai, e eu vou crescendo. Até então, meus avós estão comigo, depois a minha mãe me pega. E aí começa toda uma cobrança em cima de uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos que tem que ter uma responsabilidade de um adulto. E não só isso somente, eu vou crescendo, mas a responsabilidade ela vai crescendo. E tem certos momentos que eu vou passar dentro da minha casa, momentos difíceis, até situações que poderiam resultar e ocasionar a minha morte, né? Eu apanhava, eu já contei esse testemunho, eu apanhava, minha mãe era muito severa. Minha mãe, que não era evangélica, veio de um lar católico, se envolveu com o espiritismo, se aprofundou no espiritismo dentro do meu lar. Ela dava consultas dentro do meu quarto, ela tinha altar, né, ali com imagens, né, adorava deuses pagãos, e eu fui vivenciando tudo isso. Ali, muitas vezes, quando ela me batia com a tala do sofá. Eu não sei aqui quem lembra, mas era a tala do sofá, aquela borracha preta que parece o pneu. E ali eu era muito marcada mesmo. Era a tala do sofá, era chicote, espada de São Jorge. Ela tinha uma espada de ferro da entidade, e uma vez ela amassou aquela espada em cima de mim. E toda vez que ela acabava de me bater, ela falava assim: olha, você vai entrar para dentro do banheiro, vai botar o sal grosso dentro da água e você vai tomar banho. E aquilo doía muito, muito, muito. E toda vez que eu apanhava, eu sentia muita raiva da minha mãe, eu sentia muita raiva, e eu falava assim: se meu pai estivesse aqui, eu não estaria passando por isso, né? Então, assim, ali já estava assim, acontecendo o meu sofrimento, sem um pai, sem uma paternidade presente. E eu era muito doente, eu tinha bronquite, eu era muito doente. Fui crescendo, adolescência, eu tive uma hemorragia, eu tinha que usar fralda geriátrica, eu fui parar em todos os hospitais do Rio de Janeiro até conseguir o diagnóstico do que estava acontecendo comigo. Mas em tudo isso, eu via a boa mão do Senhor cuidando de mim. E tinha momentos que minha mãe me batia, que ela pegava uma faca, que ela sacrificava os animais. Eu costumo dizer a faca do Rambo. Quem aqui é da década de 80, 90, né? 80. Né? O filme Rambo, aquele facão, sim, que ele usava, né? Ela pegava e ela encostava mesmo assim na minha garganta. E naquele momento eu não conhecia Jesus. Eu lembro que eu fazia catequese e eu orava o Pai Nosso. Era o que eu sabia fazer naquele momento. E ali eu vi a boa mão do Senhor sem conhecê-lo. Sem conhecê-lo. Eu pensei que muitas vezes eu ia morrer. Não somente isso, mas ela esquentava a colher na tampinha do fogão, né? Na boquinha, né, do fogão, e mandava abrir a língua e queimava as minhas mãos. Eu lembro a ocasião do bombom, que eu falo muito, a gente era criança, e naquela época era bem difícil, né? E
como toda criança, ela quer comer. Ela vê algo, ela quer comer. Esses dias eu estava com a minha neta, eu comprei um chocolate para ela. Ela, vovó, eu quero mais um. E eu falei, tu já comeu? Ela, já, eu quero mais um. E eu queria comer o chocolate, aí eu tive uma ideia. E falei com a minha irmã, vamos abrir a caixa do bombom por baixo. E a gente foi abrindo, foi tirando. E passamos cola de estudante, né? E quando ela pegou a caixa de bombom, tava levíssima. E ali ela pegou. E a mais velha que sofria mais, né? E ela pegou, esquentou, ligou o fogão e botou a minha mão, as minhas duas mãos, ali. Então, assim, eu fui crescendo e não tendo aquele amor de filha para mãe. Não tendo aquele elo de mãe, filha e mãe. E eu sentia muita falta do meu pai. O meu sonho era conhecer o meu pai, porque eu sentia falta da paternidade. A paternidade que no meu pensamento era, se ele estivesse aqui eu não estaria passando por isso. Uma paternidade de proteção física. E assim, eu cresci, quando chegou na fase dos 17, eu já não aguentava mais a situação que eu vivia dentro de casa e eu falei, eu vou tirar minha vida. Eu comprei o chumbinho, mas infelizmente não era o verdadeiro, né? Era o misturado. E se fosse o verdadeiro, acho que eu nem estaria aqui, né? E comprei, coloquei dentro do bombom e ali eu ingeri. E pela manhã, ela chamava a gente bem cedo, ela levanta. E eu não estava levantando, porque eu já não estava mais, né? E ela veio com a madeira e ela começou a me bater. Só que quando ela bateu na altura do meu estômago, eu espumei. E ali ela já viu que tinha algo errado, ela gritou. A minha tia, minha prima, que mora nos fundos, escutou os gritos. E vieram. E ali, na época, me levaram pro Duque. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei e não vi mais nada. Eu só fui acordar mesmo no outro dia. Um médico perguntando por que eu tinha feito aquilo. E eu falei, porque eu tenho ódio da minha mãe. Ali eu estava sendo verdadeira devido à situação a qual eu vivia. E ali a minha prima achou um bombom e ali teve uma mudança de medicação, eles fizeram lá uns procedimentos. Enfim, eu só acordei mesmo no outro dia. E mesmo eu tendo feito isso, ela não mudou. Ela não mudou. E ali eu saí de casa. Saí de casa e saí para onde eu vou. Dormi na rua. Cheguei a ter episódios de dormir na rua. Esse dia até passei, né, Canai, e falei, olha, foi aqui que eu dormi, né? Dormi até poder alugar um quarto, uma kitnet, e eu fui viver a minha vida. E eu, desde o momento que eu saí, eu falei, nunca mais eu volto. E eu não voltei. Passei a diversidade da vida, né? Tive que crescer, ter maturidade. Casei, né? Casei, meu sonho era casar, tive minhas filhas. O meu casamento, ele não foi, enfim, conforme eu queria, né? Passou momentos, né? Tive que me divorciar, tive bases bíblicas. Mas antes também de eu casar, eu quero também contar algo que aconteceu comigo nesse período em que eu fiquei na rua, né? Eu fui abusada, né? E ali nesse abuso, a primeira coisa que eu pensei foi em Deus. Eu falei, Senhor, eu vou morrer aqui. Esse homem vai me matar aqui, né? E eu estava numa área que eu não conhecia, era um matagal, e como fazer? E eu comecei a falar com Deus e o Senhor ele foi me dando estratégias e eu fui ali ouvindo a voz do Senhor sem mesmo conhecer. E eu consegui retornar. E a primeira coisa quando eu cheguei em casa fazer foi me lavar, porque quem sofreu abuso sexual sabe
o quão a mulher, ela se sente, ela acha que ela tá suja, que ela é impura, e ali eu só queria me lavar, né? Enfim, mas eu segui a vida. Voltando pro casamento, me divorciei, né? E nesse período do divórcio, eu tô resumindo aqui no máximo. Nesse período de divórcio, toda mulher sabe que ela fica fragilizada, né? Ela fica um período sensível, entra uma depressão, uma ansiedade, uma angústia. Como será? Como será, né? O que vai suceder à minha vida? Só que nesse período de separação, no momento que eu estava casada, eu era testemunha de Jeová. Eu era testemunha de Jeová, né? Só que Deus, ele fez um percurso comigo, me apresentou pessoas que falaram assim, vamos na minha igreja. Eu falei, não, porque o Testemunho de Jeová, eles têm uma regra, né? Você não pode ir em outra igreja, você não pode. E eu falei, não. E a pessoa sempre estava ali, porque a pessoa via a situação que eu estava enfrentando. E a pessoa, vambora. E teve um dia que eu fui, né? Teve um dia que eu fui. E aí eu falei, não vou voltar mais não. Só que Deus, quando ele te chama para um algo, ele vai te apertando, né? Até você entender o que ele tem preparado para você, entender o propósito que ele tem para você. E eu não entendia muito, né? Porque Testemunha de Jeová era completamente diferente de um evangelho, a qual eu conheço hoje. E aí Deus foi apertando a situação e eu acabei indo, né? E comecei a ir, cheguei lá, eu tive que me batizar novamente. Eu falei, mas eu sou batizada. Não, mas o seu batismo de lá é lá, não é válido. Aí tive que me batizar novamente. E o que aconteceu? Eu conheci uma pessoa, né? Eu ainda não estava totalmente recuperada, né, da situação do divórcio. Eu estava lutando sozinha, né, com 2 filhas. E nesse período eu conheci uma pessoa que eu falei, que se apresentou como príncipe encantado. Eu falei, é ele, né? E acabei me envolvendo com essa pessoa. No começo é tudo bom. No começo é tudo 1000 maravilhas, é tudo bom. Só que no decorrer eu fui percebendo algumas coisas que até então eu não tinha uma noção, a qual hoje eu tenho, né? Algumas atitudes, algumas falas, né? E o que aconteceu? Eu já estava envolvida. E nisso tudo, eu falei, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Só que nessa questão do meu momento com Deus, eu não estava tão envolvida com Deus. Estava liberta, né? Eu estava no superficial. No superficial. Eu estava ali, vivendo aquilo ali, mas não estava num algo profundo, numa profundidade, né, com o Senhor. Isso é importante frisar, né? Que a palavra nos ensina que primeiro devemos buscar o reino e a sua justiça. Só pode falar de salvação quem está salvo ou se sente salvo. Só pode falar de vida com Deus quem tem um relacionamento com Deus. Então é muito importante não atropelar as etapas. Moisés foi 40 anos de Egito, 40 de deserto. Olha a preparação de Moisés, 80 anos. Depois de 80 anos é que ele conheceu Zípora, teve família, filhos, e o Senhor revelou para ele o plano que tinha na vida dele. Ele era o libertador.
uma preparação. Ele jamais poderia liderar aquele povo se ele não tivesse uma família, porque ele está liderando famílias. E como é que você vai falar de lar se você não vive a vida comum do lar? Como é que você vai falar de uma coisa que você não vive uma experiência? Isso se torna hipocrisia. Então, o que a irmã frisou, eu acho importante. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu também me converti na Universal, em 1985, que os jovens queriam namorar, e o pastor falava isso: meu filho, foca primeiro na sua salvação. Deixa que as outras coisas, com o tempo, o Senhor vai acrescentar. Porque se a pessoa se precipitar, dá nisso aí, né, professor? É isso aí. É verdade. Então, assim, eu fui vivendo situações, né? Eu já estava envolvida com a pessoa, não morávamos juntos. Eu passava situações. A Nay me acompanhou muito, foi uma mulher que orou muito pela minha vida. Eu louvo a Deus pela vida dela, né? Ela está aqui comigo. E ela entrava dentro do meu lar para guerrear, para orar por mim. Mas em nenhum momento ela me repreendia. Ela orava. Porque tem situações em que eu já vi pessoas repreendendo a outra, né? E isso acaba até ferindo. E hoje eu tenho muito cuidado com isso, né? E ela em nenhum momento ela me repreendeu, me chamou a atenção. Pelo contrário, ela orou, né? E o Senhor viu as orações dela. E é por isso que eu também estou aqui, né? Por uma intercessora que orou pela minha vida. E ali eu passava muita dificuldade em questão de aluguel, a questão de alimentação, de às vezes você não ter nada dentro do seu lar e você falar assim: Senhor, o que vai ser? Só que Deus estava assim, me apertando, assim, querendo me mostrar. E eu, pela minha cegueira, naquela época, naquele momento espiritual, não conseguia ver os sinais do Senhor. E passava, assim, situações muito difíceis. Eu sofria em questão de narcisismo, né? Eu era muito humilhada. Essa pessoa tinha momentos que ela não olhava quem estava ao redor. Não olhava quem estava ao redor. Não tinha tempo ruim nem tempo bom. Se ela tivesse de me humilhar, ela ia me humilhar ali, né? Eu não podia falar com ninguém. Eu tive que me excluir. Perdi algumas amizades, porque amizades até se afastaram de mim em relação a isso. E isso durou durante 10 anos. 10 anos. Mas hoje eu vejo como o Senhor ele foi paciente. E a paciência é o fruto do Espírito Santo, né? O quanto ele foi paciente. Só que chegou uma época que eu já estava tão desgastada, tão cansada. E um dia eu virei para o Senhor e falei assim, na minha cozinha: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Eu sou tua filha, eu sou tua serva. Eu quero sair dessa dependência financeira. E o Senhor, ele ouviu. E o Senhor abriu. Depois eu virei para o Senhor e falei: Senhor, me tira da mão deste homem na questão do aluguel. E o Senhor, ele ouviu. E, assim, aquele momento em que eu já estava cansada, eu falava para o Senhor, o Salmo 121. Eu elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E diante de uma ministração do pastor Lamartine que eu ouvi, parece que ali, assim, foi um abrir, um divisor de águas.
na minha vida, sabe? E eu falei, Senhor, eu quero sair fora de tudo isso, porque não vale a pena. E o Senhor, Ele fez. O Senhor, Ele me tirou de Caxias, me levou para São João, o primeiro passo, abriu a porta, me tirou da dependência financeira, aluguel e tudo. Emocional. E eu falei, Senhor, eu preciso agora cuidar do meu emocional. Porque meu emocional, meu mental, eu não estou bem. E o primeiro passo para você reconhecer que você errou diante do Senhor é você reconhecer. Então eu creio que ali foi a minha conversão. Porque até então eu estava na igreja, eu fazia as coisas, mas não tinha aquela profundidade com Deus. E a partir do momento em que eu falei, Senhor, eu decidi me posicionar. Foi aonde Deus ele foi fazendo. Eu lembro que um dia eu na minha cozinha, lavando a louça, e eu tenho o costume mesmo, todos nós, né, temos o costume de estar falando com o Senhor. A dona de casa tá lavando a louça, lavando roupa e tá falando com o Senhor. E eu tava lavando a louça. E naquele dia eu estava tão sensível à voz do Senhor, que eu falei, Senhor, eu preciso parar, sentar e ouvir e me derramar para Ti. Eu sentei, né, olhei para minha janela, né, tem um janelão, olhei para o céu e comecei a falar com o Senhor. Ali eu comecei a me derramar para o Senhor, me perdoa, Senhor, se eu te entristeci, o Teu Espírito Santo, Senhor, me perdoa. Eu quero ter uma vida plena, eu quero viver plena para Ti, Senhor. E assim, ali foi um momento mais especial assim da minha vida, porque todos os dias, quando eu levanto, eu falo para Deus, Senhor, valeu e vale a pena. Valeu e vale a pena. Porque eu abri mão, eu renunciei uma vida que eu estava errada, uma vida de pecado, né? Eu renunciei tudo para viver uma vida plena com o Senhor. E foi a melhor escolha que eu fiz. E ali eu fui tratar do meu emocional, eu entrei por Celebrando a Recuperação, né, que é um projeto, né? E ali todas as vezes quando eu chegava, o Senhor ele falava comigo. Todas as vezes que eu chegava, o Senhor ele falava comigo e como eu chorava. O problema, se você quiser falar, Wallace, pode falar que ele capta o problema é que a irmã botou toda a sua expectativa num segundo casamento. Botou toda a sua esperança, toda a sua expectativa, a sua perspectiva. Jogou tudo ali. Apostou tudo ali, mas na pessoa errada. Tinha que ter focado tudo no Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua salvação, sua justiça, e as outras coisas deixa, que no tempo dele ele vai acrescentando. E ele vai ajeitando. Não é isso, professor? E assim, eu cheguei lá e ali eu fui sendo tratada, né, pelo Senhor. O Senhor foi tratando o meu emocional, o meu mental. E ali foi um tratamento, uma intimidade que eu passei a ter com Deus e que hoje eu não troco. Não troco e digo, não vale a pena você trocar uma vida plena com Deus por amor a outras coisas, não vale, né? E ali eu comecei a me interessar na questão da terapia, né? E eu fui buscar entender, né? E
E aí eu fui entendendo que eu vivia um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, né? Porque é muito... O segundo, porque é muito ruim você E o cara dizia que era ouvir... crente. Exato. Isso, se dizia ser crente, né? E o pior de tudo... Nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Isso. E o pior de tudo é ter pessoas que apoiam. Escolhe assim, eu vou ficar do lado, Sim. né? O lado errado. Do lado errado. Né? A verdade é essa, o lado errado. E assim, eu falei, o importante é eu. O importante é eu, a minha salvação, a vida hoje que eu tenho com Deus, né? E ali eu comecei a me interessar e eu fui vendo, né, que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, narcisista, de ouvir palavras a meu respeito, né, que eu era uma inútil, que eu não ia chegar em lugar nenhum, né? Olha onde eu cheguei, olha onde você está. Enfim, foram palavras que me feriram, profundamente. Joga a autoestima da pessoa lá embaixo. Isso. E Se você já entra para a casa do Senhor para escutar uma palavra que te levante, não é? Você vindo de pessoas que dizem ser da fé, ser do Senhor. Verdade. Porque de uma fonte, irmã, não jorra dois tipos de água. Exato. Ou o cara é bênção, ou ele é falsa bênção. Isso é água amarga, isso é encosto, isso é atraso de vida. Entendeu? Agora, nem todo mundo que está dentro da igreja realmente está convertido não, tá? Isso. É verdade. E assim, foi uma lição isso para mim. Foi uma lição. E assim, hoje eu tenho essa maturidade. Então eu vi assim também como um processo de amadurecimento, algo profundo que o Senhor queria mais comigo e foi necessário, às vezes é necessário a gente passar, a gente aprender para a gente ter maturidade, a gente crescer na presença do Senhor, ali, enfim, né? E assim, eu fui estudar, eu acabei fazendo cursos, né? Isso aí. A situação a qual eu estava vivenciando, né, me fez também crescer também, né? Me levou para o lado do crescimento que eu fui fazer curso de psicanálise, terapeuta, cura interior, fiz capelania. E hoje aí estou fazendo a teologia, o professor está aqui do lado, né? E é cada dia mais avançar, né? É a gente avançar. E eu quero dizer algo aqui para quem está escutando. Nunca permita que as palavras que você não vai conseguir, que você não vai chegar a lugar nenhum, venha te diminuir. Porque em Cristo você é mais que vencedor. E eu sou mais que vencedora, né? Eu sobrevivi, estou aqui. E quando finalizou esse processo, o Senhor me deu um presente, a qual eu não esperava. Eu sempre gostei de trabalhar com mulheres e o Senhor me deu frutíferas. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que frutífera? E o Senhor falou comigo, mulher, para gerar fruto em tempo de sequidão. Porque em tempo da sua sequidão, você estava gerando. E o mais importante de tudo que eu vivi, em questão à minha mãe, enfim, que eu aprendi e eu tive que liberar perdão. Hoje eu converso com algumas pessoas e eu vejo quantas pessoas têm dificuldade em liberar, em perdoar. E eu tive que liberar perdão. Eu tive que liberar perdão para minha mãe. E aí eu percebi que a minha mãe também era uma mulher narcisista. Tinha também a situação espiritual, tinha, mas também tinha a questão do caráter, né? Do posicionamento dela como mãe, né? E aí eu tive que liberar perdão ao homem que abusou de mim. Eu tive que liberar perdão
ao meu ex-marido, tive que liberar perdão a essa pessoa com a qual eu tive relacionamento. E eu tive que aprender e eu tive que liberar. Foi fácil? Não foi. Mas eu tive que aprender a perdoar. O perdão, ele é libertador. Muito. Para você ter ideia, o perdão faz mais bem para quem pede, Sim, né, é. do que a outra parte. É. O perdão te liberta. Era isso que Jesus estava ensinando. Toda vez que você libera o perdão, você está se libertando disso. Você não vai... Porque o que contamina não é nada que entra. O que contamina é o que sai. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, uma pessoa que lançou sobre você palavras para te colocar para baixo, ela só tem isso dentro dela. Palavras que coloquem pessoas para baixo. Ela não é uma pessoa que nasceu de novo. Porque uma pessoa que nasceu de novo, ela tem a mente de Cristo. Ela é uma nova criatura. Ela passa a ver o mundo com outros olhos, por uma outra perspectiva. Então, ela é uma pessoa que libera perdão. Porque ela entende o valor do perdão, porque um dia ela também foi perdoada pelo Senhor, mesmo sem merecer. Verdade. E eu tive que aprender, liberei. E muitas coisas também na minha vida foram liberadas através do perdão. Porque eu entendi que quando nós não liberamos, né, perdão ou algo assim, bênçãos ficam retidas no mundo espiritual. E olha quanto nós atrasamos nós mesmos por falta de perdoar, por uma mágoa, por um ódio que alimentamos e vai adoecendo. E a ciência, né, já provou que a falta de perdão, ela adoece. Dá até né? câncer. Isso. Então, Tem assim, pessoa que tem câncer, pegou câncer de mágoa. Então, olha o quão importante. Então, perdoa, meu irmão. Perdoa. Procura essa pessoa. Eu lembro que na questão da minha mãe, eu estava muito receosa e durante, né, a questão de eu ir até ela e pedir perdão, eu estava orando ao Senhor para que o Senhor pudesse me ajudar, né? E a minha prima falou, vamos embora. Eu entrei em contato com a minha prima, eu falei, vamos lá na minha mãe. Aí ela, para quê? Eu falei, eu preciso fazer algo que Deus mandou e eu necessito fazer. E aí eu cheguei na minha mãe e eu falei, mãe, eu quero conversar com a senhora, sozinha. A gente sentou na varanda, ela de um lado, eu de outro, eu virei para ela e eu falei, mãe, eu quero te pedir perdão. E ali ela começou a chorar. E ela também me pediu perdão, né? Ela me pediu perdão. E eu tenho a foto, né? Porque minha prima, ela tirou a foto. Eu guardei. Momento, né? Guardei de lembrança. Então, assim... Tem aí a foto? Não tenho. Então, assim, ficou aquele momento, né? E, assim, foi um momento, para mim, mais feliz. Porque eu tirei tudo que tinha, né, guardado dentro de mim, eu tirei, coloquei para fora. Né? E nisso aí, olha o que o Senhor fez. O Senhor, Ele realizou o meu grande sonho. De menina, de infância. E qual era o meu sonho? Foi o que eu falei aqui. Era conhecer o meu pai, né? E nesse dia, eu lembro que eu não tinha recurso financeiro e uma missionária falou, você vai. E ela abençoou e ali nós fomos. E eu conheci meu pai e quando eu vi meu pai, assim, eu não aguentei, né? Ele tentou segurar, mas o homem é mais, né, resistente. E ali a gente se abraçou e, assim, conversei com ele e ele virou para mim uma frase que ele falou muito. E ele falou assim, eu pensei que você tinha ódio de mim pelo fato de eu nunca ter procurado você, mas
eu tentei, mas a sua mãe não permitiu. Eu falei, pai, eu não tenho ódio de você, né? Então ali eu conheci meu pai, eu conheci toda a minha família paterna, meus irmãos. Meus irmãos me tratam com respeito, com carinho, né? E meu pai fala assim, minha princesa. Então, assim, olha o que o Senhor fez, né? Foi tudo assim, maravilhoso. Coroa ajeitado, hein? Ele tem um vozeirão, E ó, detalhe, e o que eu descobri, né? Meu pai está afastado dos caminhos do Senhor, Deus te usou, né? A minha avó era uma missionária da mesa de oração. Tenho tios pastores, presbíteros, e eu falei, não, esse povo orava por mim. Olha o cuidado de Deus comigo desde a infância. Não era para mim estar aqui, era para mim ter morrido. Esse povo orava por mim. E eu tenho certeza que... Eu não conheci minha avó, mas eu tenho certeza que ela orava. Toda vez que ela se ajoelhava lá, ela orava por mim. E a minha tia falou aqui, minha avó, antes de partir, falou, Luiz, o nome do meu pai é Luiz Augusto, a sua filha ainda vai vir te procurar. E aconteceu, né? Eu fui conhecer meu pai, né? Então, assim, olha o que Deus faz. E Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. E o presente que eu falei, o Frutífera, hoje eu trabalho com mulheres. Mulheres que sofrem agressão física, verbal, psicológica. Têm relacionamentos narcisistas, tóxicos. Eu trabalho nessa área. Mulheres que, assim, a sociedade já jogou de lado, essas que eu pego e eu abraço, né? E Deus tem feito. Deus, ele tem feito. E, assim, eu falei, Senhor, quantas mulheres que devem estar na mesma situação igual a eu me encontrava numa igreja, vivendo um relacionamento, às vezes, assim, a gente viu aí pouco tempo, né? A questão da pastora Helena Raquel, que se levantou como uma voz, né? E nós estamos vendo casos aí. Então, eu acho muito importante falarmos, sim, que a gente precisa se atentar aos sinais que o Senhor nos mostra. A gente precisa, sim, ter uma vida de renúncia, de um posicionamento verdadeiramente com Deus. Porque eu decidi ter um verdadeiro posicionamento com Deus. Eu escolhi Deus e foi a melhor escolha que eu fiz. A melhor de todas, viver esse relacionamento pleno com Deus. Porque sempre há sinais. Sempre há sinais. E eu sei o que eu estou falando. Sempre há sinais. Só que eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Minha posição não é essa de acusar ninguém. Jesus, ele não veio para condenar. Jesus veio para salvar. Jesus não veio para acusar, né? Ninguém. O Senhor veio para libertar. Então sempre há sinais. Agora, o que acontece na maioria dos casos é que o coração acaba falando mais alto do que a razão. Eu estou falando de relacionamento, homem e mulher. O coração, eu estou apaixonada. Aí começa a ignorar os sinais. E um outro fator, como você também mencionou, é o financeiro. Às vezes a pessoa se sente impedida de se libertar, de tomar uma atitude, porque naquele momento não tem um respaldo financeiro. E vou para onde? Vou fazer o quê? Como é que eu vou começar? Então, em muitos casos, pessoas
né, aceitam tomar atitude de se sujeitar, porque é melhor eu me sujeitar, mas pelo menos não estou dormindo na chuva. É melhor eu me sujeitar, mas pelo menos tem alguma coisa para mim comer. Isso. E já estou há tantos anos nisso, eu vou tentar levar mais um pouco. E outro fator também é a pessoa achar que ele vai mudar. Não é? Porque a pessoa que quer te pegar no contrapé, ela já está com a sua tese armada. Sim, exato. Você é que está desarmado. Então ele sabe que não vai mudar nada. Desse jeito. É como diz no mundão 7-1 profissional. Ele não vai mudar nada. Mas vai tentar te convencer de que ele vai mudar. E às vezes, pelo lado do coração, a pessoa quer dar mais uma oportunidade. Eu assisto um programa na televisão paga que se chama Investigação Discovery. Acho que é isso. E muitos que acreditam que ele vai mudar, morreram. Muitas mulheres morreram assassinadas pelos seus próprios companheiros. Então, é uma situação realmente difícil na questão afetiva. Julgar as pessoas é muito fácil, mas só quem sabe o que está passando é quem está dentro do problema. É quem está vivendo, passando, né, por aquela situação. E às vezes a pessoa já se encontra envolvida e realmente a situação, nem todas as mulheres têm essa força, essa capacidade. No caso, você teve uma força espiritual que te impulsionou. Mas Deus, ele não pode fazer a sua parte, minha querida irmã. Você que está ouvindo. A sua parte, você tem que... O grito de liberdade é você que tem que dar. É você que tem que dar. O primeiro passo, a atitude, tem que ser sua. Porque se você entrar com o querer, o céu entra com o realizar. Deus sempre usa alguém. Sempre. Deus sempre usa alguém. Nem tudo está perdido. Nem todo mundo que está dentro da igreja não presta. A maioria são pessoas honradas, sim. Homens e mulheres comprometidos com a palavra. Agora, o Senhor Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: deixa o joio crescer junto com o trigo. Então, o que o Senhor estava dizendo? Tem joio e tem trigo. Mas não é o pastor que separa joio de trigo. É o Pai. É o Senhor. Porque no mundo espiritual, essas coisas só o Senhor pode ver. O Senhor está vendo aquilo que você não está vendo. Falsas amizades, pessoas que falam de você pelas costas, pessoas que estão armando, tramando contra você, te desejando mal, com olho grande na sua vida. Você não está vendo, mas o Senhor está vendo todas essas coisas. E Ele vai usar meios que na hora você não vai entender o trabalhar e o agir do Senhor. Mas lá na frente, Ele vai te mostrar. É verdade. É verdade. E assim, é a questão mesmo, né, da dependência financeira. Muitas mulheres, né, acabam ficando aprisionadas em relação a isso, né? No meu caso também eu era uma prisioneira, né? Mas eu busquei o meu socorro, conforme eu falei, Salmo 121, meu socorro vem do Senhor. Busquei o meu socorro, eu gritei por socorro e Ele ouviu o meu clamor. Isso vai dar para aparecer. Então, assim... Tá, mas pode mostrar a foto da sua mãe? Pode sim. Então, assim, hoje eu falo mesmo, eu sou uma filha amada do Pai, porque Ele cuidou antes de eu conhecê-lo, Ele cuidou de mim, tem cuidado. E hoje, né, eu faço meus trabalhos, mas eu vejo o Senhor cuidando de mim.
cada detalhe, em cada detalhe. Às vezes eu tô em casa, você tá em casa? Olha, tem um negócio aí para levar para você, que o Senhor mandou. Aí eu, o Senhor mandou. Amém. E assim, falei, Senhor, mas ele falou que ele ia cuidar, né? Então, assim, eu tive que confiar no cuidado do Senhor. E eu confio nesse cuidado. Então, eu quero dizer para você, mulher, é que você é uma filha amada do Pai. Você, por mais que tem situações que você esteja passando, e até mesmo você, varão, que esteja passando alguma situação, não como a minha, claro, né, com certeza. Eu quero dizer para você que você não está abandonado, que você tem um pai, e um pai que te ama. Um pai que te ama verdadeiramente, que foi capaz de entregar o seu filho único por amor a mim e a você. E hoje eu digo com total certeza, eu amo o meu Deus. Eu louvo a Ele todos os dias quando eu me levanto. Eu agradeço a Ele todos os dias pelo que Ele tem feito na minha vida. Tem dias que eu levanto, eu abro a minha casa e ali eu começo a cantarolar, né? Cantarolar os louvores, né? E eu pego assim e falo assim, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu começo a gritar e eu falo, os vizinhos vão pensar que eu tô doida. Mas eu falei, deixa, eu tô doida mesmo, né? Pelo amor que eu sinto pelo Senhor. Amém? Professor, aí nós vamos entrar também naquela questão de que muitas mulheres não têm o apoio dentro da comunidade, dentro da igreja, porque o relacionamento tá de mal a pior. Mas vão dizer para ela, olha, ele é ungido do Senhor. Você não pode fazer nada contra ele, né? Você não pode deixar, você não pode separar. Mas é aquilo. Se ele é ungido do Senhor, ele tem que viver como ungido do Senhor. E o que a palavra diz? Que o marido tem que cuidar da esposa como Jesus cuida da igreja. Jesus não bate na igreja. Jesus não maltrata a gente. Jesus não bota a palavra Jesus não bota ninguém para baixo. Então esses são os sinais de que realmente ele é ungido do Senhor. Outra coisa. As coisas de Deus não têm confusão. É sim ou não. Passou disso, maligno. As coisas de Deus não tem rolo, não tem enrolada, não tem confusão. Se Deus colocou alguém na sua vida, é bênção. Chegou para somar, para te levantar, para os dois crescerem juntos. Se não é assim, minha filha, tem caroço embaixo do angu. Pode falar, professor. De tudo que foi ministrado, né? Janaína era para ser com muitos traumas. Desde a infância. Era para ser uma mulher agressiva porque ela era agredida. E eu digo isso porque até pouco tempo eu estava trabalhando. Nos últimos 2 anos eu trabalhei em escola de educação infantil até o 5º ano. Então a criança ela replica aquilo que ela aprende em casa. Então primeiro ela era para ser uma mulher super agressiva. E vimos que não é. E tantos outros traumas, abusos, violência verbal, emocional, psicológica. E tudo isso realmente a gente vê realmente a mão de Deus, né? A gente vê a questão do perdão, não só da boca para fora, mas o perdão do coração. Aí é só Deus que sabe se foi de fato de verdade, e a gente vê que a árvore a gente conhece pelos seus frutos. E ela tem dado frutos. O Salmo 85:2, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Então, ela decidiu perdoar. Perdoou
tudo que aconteceu ali, ela foi liberando o perdão. E até chegar nos dias atuais. E quantas mulheres que estão vivendo o que ela vivenciou lá atrás. Porém, estão lá, ó, com medo. Não posso sair porque é agressivo. Mas eu vou te dar um número. 180. Vou repetir. 180 para você denunciar essa pessoa. É um canal sigiloso do governo federal. Canal de atendimento à mulher. 180. Então, trazendo para o nosso meio eclesiástico, o que as nossas igrejas, que eu te digo no âmbito geral, acolher. Cadê os ministérios de acolhimento, não só, aqui no caso, as mulheres, mas também para nós homens também, para as crianças também, como nós temos o concílio tutelar aí fora, mas podemos ter também dentro das nossas respectivas igrejas. Cadê a capacitação dos obreiros, dos pastores? De janeiro a abril, se salvo engano, foram 70 pastores abusadores das suas respectivas esposas. 70. De janeiro para abril. Em 4 meses. Então tem muito pastor no altar que é abusador. Tem muito pastor que está no altar que é agressor. Usa até a sua posição. Que usa a sua posição, sim. E há muitos que, como a irmã falou, né, da Helena Raquel, eu assisti a mensagem inteira dela. Não estou falando de trecho, estou falando que eu assisti a mensagem inteira. E eu apoio em tudo que ela falou. Há muitos homens que estão negligenciando o ministério do lar. Eu estou indo, a minha esposa Mônica, um beijo para ela, minha filha Vitória também. Eu estou indo para 26 anos. Você conhece. É fácil um casamento? Não é. Mas também não precisa ser um casamento de briga, de agressão, de violência, não somente física, mas verbal. E com certeza cada um de nós aqui, você aí do outro lado, você aí também, conhece pessoas que estão passando por isso. Denuncie. Não seja omisso, não compactue com isso. Você pode denunciar essa pessoa. 180 é o canal. Temos uma sobrevivente. Você é uma sobrevivente. Você não era para estar aqui. Olha o ponto que o ser humano chega de querer tirar a própria vida, porque não aguenta mais. Mas para onde eu vou? Primeira coisa, corre para os braços do Pai. Primeira coisa. Ela ainda não tinha intimidade, não conhecia o verdadeiro Deus de Israel. Hoje ela conhece. Por isso ela hoje orienta outras mulheres que estão passando essa situação, ou passaram, e que têm traumas. E nós que estamos lá na linha de frente, precisamos também ter conhecimento para tratar esses traumas. Então os pastores, vamos se empenhar um pouquinho mais em aprender um pouco mais. Se chegar um caso desse na sua igreja, como você vai agir? Como você vai tratar? Como você vai orientar? Estamos falando de vidas, de almas, de famílias. Então a gente também precisa se empenhar um pouco mais em cuidar da noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Como foi dito na pregação da pastora lá nos Gideões. Ou é abusador, ou é ungido. Os dois é impossível. Se bateu, é agressor, com certeza não é ungido do Senhor. Bom, eu sou pastor, aconselho, escuto de tudo. Vocês podem imaginar. Primeira coisa